Abrir em Romanos, capítulo 4, amém? Romanos, capítulo 4. E nós vamos pular alguns versículos. Romanos 4, versículo 2. Quem achou pode dar um glória a Deus. Quem não achou pode dar uma misericórdia. Então todo mundo já achou. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 4, versículo 2. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Capítulo 3. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso que foi acreditado como justiça. Nós vamos lá para o versículo 13. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam uma promessa que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, a promessa é inútil. Porque a lei produz a ira, e onde há lei não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e assim garantida toda a descendência de Abraão. Não apenas que estão sob o regime da lei, mas também os que têm a fé que Abraão teve, porque ele é o pai de todos nós. Versículo 17. Como está escrito, eu o constituí como pai de muitas nações. Ele é o nosso pai, aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vitória, que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Versículo 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já estava com cerca de 100 anos, e também o ventre de Sara já estava sem vigor. 20. Mas mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias ao Senhor, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Por consequência, isso lhe foi creditado como justiça. E as palavras lhe foi creditado, não foi escrito apenas para ele, 24, mas também para todos nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Não foque na obreira Nayane, que é uma pessoa muito atrapalhada. Mas coloque o seu pensamento no Senhor, porque é por Ele que nós estamos aqui esta noite. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui. Ó Senhor, para te adorar, para te exaltar, para agradecer pelo nosso dia, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido em nossas vidas. Senhor, eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelas minhas debilidades, porque nós não somos dignos, Senhor, de estar na tua presença. E é a tua misericórdia, Senhor, que não permitiu que nós fôssemos consumidos, Pai. Então nós te agradecemos pela tua bondade. Pai, repreende todo mal, tudo aquilo que não veio de ti, que queira atrapalhar, que a tua palavra chegue aos corações dos teus filhos. Que os teus filhos estejam com o coração aberto, não para escutar a obreira Nayane, porque dela nada vai sair. Mas que eles possam estar aqui com o coração aberto para receber a palavra que o Senhor tem preparado aos nossos corações esta noite. Pai, é isso que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E que as palmas louvem ao Senhor. A igreja pode sentar. A campanha que estava tendo antes dessa era quebra de maldições hereditárias. E teve uma oração no final do culto que o pastor disse que eu e a Gislara estaríamos pregando em uma campanha. E logo imaginei que seria nessa campanha, né? Quebra de maldições hereditárias. E eu li livros a respeito disso. Eu procurei versículos. Não, com certeza é nessa campanha aqui. Com certeza ele vai colocar mais umas 2 quinta-feiras. E vai chamar eu e a Gislara para pregar como ele havia dito. Aí terminou a campanha, eu disse, não, então é em outra campanha. Aí quando ele anuncia que nós iríamos pregar na próxima campanha, e a campanha era o poder de esperar em Deus. Olha aí que coisa maravilhosa. Uma pessoa muito paciente, uma pessoa que sabe esperar demais, falando sobre o poder de esperar em Deus.
Apesar de eu não ter vindo nas outras quinta-feiras, mas eu assisti a pregação de todos os irmãos. Da pastora, do Lucas, da Sabrina, da Regiane e do Jonatas. Nessa sequência, respectivamente. E eu vi o quão Deus foi maravilhoso e falou tremendamente através desses homens e dessas mulheres de Deus. E eu disse assim, meu Deus, agora eu já estava constrangida, porque eu não sabia o que falar sobre o poder de esperar em Deus. Imagine depois dessas palavras maravilhosas, né, que dá um tapa na nossa cara e faz a gente aprender de novo. Eu disse, Senhor, eu não sei não o que eu vou falar. Então, o Senhor me ajuda, me dá forças, porque se não for o Senhor, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Obreira Nayane, sou muito ansiosa. Quer dizer, eu era uma pessoa ansiosa, não sou mais. Amém? Eu estou declarando que eu não sou mais uma pessoa ansiosa. Porque as palavras que Deus tem colocado no meu coração esses dias têm sido fortes, irmão. Né? E a primeira coisa que eu queria falar com a igreja, que Deus tocava no meu coração ao longo desses dias, foi: só se aprende a esperar esperando. Não tem como a gente aprender a ser paciente se Deus não colocarmos em nossas vidas situações que nos obriguem a ser pacientes. A obra Nayane, tudo na nossa vida tem um propósito, seja na lei natural, na nossa vida secular, até a gravidez, ela não tem um tempo determinado. Ah, irmã Nayane, mas tem crianças que nascem com 7 meses, tem criança que nasce com 6, com 8 meses, mas o tempo certo não é 9, né? De 36 a 40 semanas. Geralmente as crianças que nascem um pouco antes desse período têm alguns problemas de saúde, né? São prematuros, não esperou aquele tempo certo. Né? Então, tudo na vida da gente tem um processo. E eu disse assim, Senhor, se a gente só aprende a esperar esperando, então o que eu vou falar para a igreja? Assim como diz no livro de Romanos, capítulo 5, versículo do 3 ao 5, diz assim: a tribulação produz em nós paciência, a paciência produz em nós experiência, e a experiência produz em nós perseverança. A partir do momento que nós dissemos, Senhor, me dá paciência, se prepare, irmão, que o que produz paciência é a tribulação. Então Deus não vai te dar um saquinho de paciência, toma filho, não. Ele vai te dar tribulações para que você possa adquirir paciência, da paciência experiência e da experiência perseverança. Tudo na vida da gente é um processo e a gente só valoriza as coisas que a gente conquista por causa do processo. Porque se fosse fácil, tudo que é fácil demais, a gente, do jeito que eu consegui da outra vez, eu consigo de novo. É por isso que o processo ele é tão dolorido. É tão difícil a gente suportar. Porque a gente diz assim, Senhor, me dá paciência. Eu aprendi a não pedir paciência. Eu aprendi, Senhor, tira de mim a ansiedade. De outras palavras mais bonitas, né? Porque quando a gente pede paciência, vem só tribulação. Ai, que é paciência, espera aí que vai aprender a ser paciente. Irmãos, e essa semana eu trabalho com atendimento ao público. E quem trabalha com atendimento ao público sabe que tem gente de todas as formas. Eu já trabalho com as senhoras aqui na igreja, né? E eu trabalho com atendimento ao público lá. E essa semana foi toda testando a minha paciência. Que é algo muito grande, é algo que eu tenho de abundância, é paciência, Alisson. Né? Eu disse, Senhor, muito obrigado. O Senhor está me ensinando a ser paciente, fazendo com que eu aprenda a orar e não pedir mais paciência. O Senhor me dá sabedoria. Aí Ele vai mandar outra coisa. Mas é assim, a palavra do Senhor ela não mente. Nós só vamos ser experientes se nós, através das tribulações, aprendemos a ser pacientes. Nós só vamos ser perseverantes se, através da experiência que nós tivermos, nós adquirirmos mais paciência. Então, a palavra do Senhor diz só assim, nós só vamos aprender a esperar quando nós estivermos esperando. Esperar não é fácil. É fácil a espera do outro. A espera do outro é muito fácil. Eu digo assim, meu Deus, a pastora ansiosa por uma filha? Para que isso, Alisson? Para que esse desespero? Não já tinha duas crianças comportadas, como o Leandro Filho e o Alan? Para que tanto uma menina? Para que querer essa menina? É porque uma pessoa pode procurar outra coisa para se entreter a mente, vai procurar um menino.
Porque não era a minha espera, era a espera da pastora. Quando não é a espera da gente, tudo é muito fácil. Eu digo assim, irmão, espere em Deus e fica tranquilo. Irmão, confia no Senhor e descansa. Irmão, mas é muito fácil. Agora, quando eu estou na situação de esperar, aí é complicado. E eu disse assim, Senhor, qual é o exemplo que eu poderia levar para a tua igreja a respeito disso? E eu me lembrei da petição de Ana. Ana, ela queria muito um filho. Muito mesmo. E o esposo dela tinha 2 mulheres. E a outra era fértil. E ela conseguia gerar filhos. E a Ana não. E só ela sabia o processo que ela estava passando. Só ela sabia o quão importante era um filho para ela. E ela se derramava na presença do Senhor. Teve um dia que ela estava clamando tanto no templo, estava orando, e ela, um clamor tão forte que ela só conseguia mexer os lábios. Tanto que o profeta, ele chegou para ela e disse assim, ó, está embriagada, mulher? Em outras palavras, está bêbada? Veio para a casa de Deus bêbada, porque eu não consigo ouvir nada do que está falando, então ela deve estar embriagada, não deve estar sóbria. Mas é porque ele não entendia o como era difícil ela estava esperando. Ele não entendia o preço que ela estava pagando para conseguir aquilo que ela estava pedindo a Deus. Só a pessoa que espera sabe a dor que é esperar. Só a pessoa que precisa sabe como é dolorido o processo. E muitas vezes nós temos o costume de dizer assim, mas o Alisson, rico, já é quase dono da Vocabrais, vai trazer aqui a palavra, a agenda da igreja fala empresa. Por quê? Porque é uma pessoa de negócios, é uma pessoa da empresa, mas eu não sei da vida do Alisson particular. Eu não sei o que o Alisson passa dentro da empresa, dentro da casa dele, nos seus momentos íntimos com Deus. E muitas vezes o Alisson está passando por um processo de espera, como por exemplo o processo do casamento. Pense numa peleja, Alisson. Pense numa peleja, Ágata. Mas valorize cada etapa da espera. Que depois você vai dizer assim, vixe, eu poderia ter, prestado mais atenção naquilo, mas agora eu vou aprender aqui, na peleja, na luta. Então todos nós temos nossos processos de espera. Não é porque o meu seja diferente do da Clara, que o meu seja mais importante ou mais dolorido e o da Clara seja menos importante. A palavra de Deus diz, quando a gente fala em esperar, no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas na realidade, irmãos, é tão difícil, porque isso aí está escrito no capítulo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Mas se você for ler no 13 está dizendo assim, ó, Senhor, apressa-me. Senhor, se apressa em me livrar. Apressa em me dar auxílio, porque Ele sabia o desespero que ele estava passando. Tem coisas que só acontecem se a gente esperar pacientemente, mas não significa dizer que isso seja fácil. Não significa dizer que isso não seja dolorido, ou não significa dizer que isso vai ser por um tempo determinado. Assim como o Lucas falou na pregação dele, que ele recebeu a promessa da mortinha dele. E ele acreditou porque era aquilo que estava no seu coração, e o profeta disse até a cor da moto. Ele disse, pronto, é amanhã. Eu lembro que também o pastor, quando ele recebeu a promessa de ser pastor, eu acho que ele pensava que era muito rápido. Ungido hoje, recebeu o ministério amanhã. E não foi assim. E ele sabe o quão necessário, hoje ele sabe, o quão necessário foi ele passar por aquele tempo de espera. Porque naquele momento que Deus estava preparando o seu ministério. Às vezes eu vejo o pastor, aplauda o Senhor Jesus, amém? Na casa do Senhor você tem liberdade. Eu lembro quem não sabe, gente, eu sou sobrinha do pastor, vizinhas, prima, e tudo mais, tudo um pouco. Aí a gente mora perto, e a pastora, é uma pessoa muito tranquila, muito calma. Eu já estou declarando, ela estava declarando também, estou declarando sobre a minha vida e sobre a vida dela. E tinha dias que a gente que é obreiro sabe muitas vezes da receita da igreja, e sabe que tem meses mais complicados, não tão quanto eles, mas sabe que tem meses que é mais apertado, mais delicado. E ela tinha dia que vinha da cor de um tomatezinho, com a pressão lá, e o pastor, descansa, mulher. Descansa, Deus vai prover. Deus já não providenciou. Mas aquele é o ponto fraco dela. Mas será que o pastor também não tem um ponto fraco de espera, não?
Será que a viagem de Israel não mexe no coração dele um pouquinho, não? Ele recebeu a promessa. Mas se fosse para ele ir amanhã, será que ele não queria, não? Mas se Deus dissesse assim, vai esperar uns 2 anos, Alisson. Como que será que ficava o coração dele? Então, assim, não subestime o tempo de espera de ninguém. De ninguém. Ai, mas o irmão está abatido, o irmão está caído, querendo desistir. O pastor falou no início do culto que a palavra do Senhor Josué foi: esforça-te e tem de bom ânimo. Porque ele estava querendo desanimar. Ele estava cansado. E o processo de espera é dolorido. Faz a gente cansar. Faz a gente querer desistir. Mas a palavra de Deus diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele já não é digno do reino de Deus. Nem que você coloque a mão no arado e fique olhando assim para frente, esperando, descansando um pouquinho as pernas, se sente um pouquinho, mas não olhe para trás não. Só fica olhando para frente. Porque ao longo dessa semana que eu estava estudando sobre a espera, que como eu já falei para os irmãos, é algo que não é muito fácil para mim. E eu sou uma pessoa, acho que os irmãos não sabem, né? Muito controladora. Assim, então assim, é uma coisa muito difícil. Você tem que entregar nas mãos de outra pessoa aquilo que você sabe como fazer, aquilo que você quer fazer. E pense numa coisa desafiadora no casamento, Alisson. Quando a Bíblia diz que a gente tem que ser submissa, né? Ai, meu Deus, que machista. Quando a Bíblia diz que na nossa casa tem uma autoridade maior que a nossa, aí eu, Senhor, como é difícil. É difícil, irmãos, é difícil. Tem hora que você quer colocar a mão e se meter e diz: não, é assim, se não for assim eu não quero. Aí você não quer não, vai esperar um pouquinho para aprender. Que as coisas não é no nosso tempo, que as coisas não é do nosso jeito. E eu fui procurar exemplos de pessoas na Bíblia que quiseram dar o seu jeitinho. Só falo do jeitinho brasileiro, né? O brasileiro tem esse costume de querer muitas vezes fazer as coisas da sua maneira. Mas a Bíblia também nos trouxe exemplos de pessoas que quiseram dar o seu jeitinho. Mas a espera se torna ainda mais difícil e frustrante quando tentamos dar o nosso jeitinho. Um exemplo que já foi citado aqui, até mesmo pela pastora, foi o exemplo de Sara. Quando ela recebeu a promessa de que ela ia ser mãe de multidões, porque ela era esposa de Abraão, e Abraão, consequentemente, pai de multidões, o que ela fez? Ela riu dentro da tenda. Quando Abraão estava recebendo a promessa, ela fez assim: ai, mal sabe ele que eu já encerrei o costume das mulheres. Que eu já sou velha, você não tinha filho antes, quem dirá agora. É por isso que Isaac significa riso. Porque quando Sara recebeu a promessa, ela riu. Dentro do coração dela, não tive antes, imagine agora, depois de velha. E o que ela fez? Assim como a pastora falou, ela deu a serva para Abraão, para que através dela ele pudesse gerar filhos. E através disso trouxe como consequência contendas, humilhações e separação familiar. Não se engane, todas as vezes que a gente quer manipular o processo que é do Senhor, a gente sofre consequências. Até mesmo Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele não ficou impune diante dos erros que ele cometeu. Porque as nossas consequências, não é porque nós estamos num processo que elas vão ser apagadas, não. Se eu tomo escolhas, até mesmo na casa do Senhor, na minha vida espiritual, essas escolhas vão se refletir na frente. As consequências não vão deixar de chegarem. Da mesma forma foi Rebeca. Assim como ela teve preferência por Jacó, ela enganou a Isaac, para que ele pudesse roubar a bênção da primogenitura. Isso não já ia acontecer? O porquê que ela quis acelerar esse processo? E através disso também trouxe para a casa dela contendas, humilhação e separação familiar. Eu estou falando das mulheres dos patriarcas, vocês estão prestando atenção? A mulher de Sara, a mulher de Isaac e agora Raquel, a mulher de Jacó. Raquel, ela também era estéril. E ela também cometeu o mesmo erro de Sara, que ela deu a serva a Jacó para que pudesse gerar filhos no lugar dela. Ela não confiou na promessa. Ela sempre quis dar o seu jeitinho. Outro erro também de Raquel foi ser envolvida com superstições.
Se você analisar o texto, você lê com calma, você vê que ela troca uma noite com Jacó, com Léia, né, a mulher dele, por mandrágoras, que são umas frutinhas que no Oriente Médio elas são consideradas como frutas da fertilidade. Como ela não estava confiando no Senhor, ela disse, não, se eu comer dessas frutinhas que o filho da minha irmã trouxe para ela, eu vou engravidar. Eu vou gerar um herdeiro para o meu marido. Então, mais uma vez, ela deixou de confiar no Senhor para confiar no seu próprio jeitinho. E o último exemplo de Raquel, ela roubou um ídolo da casa de seu pai. Ela roubou um ídolo da casa do pai dela para que ela pudesse ter direito na herança. Porque ela estava saindo da casa do pai dela para acompanhar Jacó, sua família, sua irmã. E ela trouxe dentro de um camelo um ídolozinho da casa do pai dela. Mais uma vez, ela não confiou na promessa do Senhor. E isso, consequentemente, trouxe para Raquel também contendas, humilhações dentro do seu lar, separação familiar e uma morte precoce. Porque quem sabe, Raquel morreu no parto. Do seu segundo filho, filho mais novo de Jacó. Então, assim, tudo que a gente faz, no momento que a gente está esperando, no momento da nossa vida, seja na caminhada espiritual, seja no mundo secular, a gente sofre as consequências também. Não pense que, mas eu pedi perdão ao Senhor. Davi, ele se quebrantou. E assim como o Jonas falou na pregação dele, o Saul tinha medo de perder o reino. Mas Davi tinha medo de perder a presença de Deus. Mas mesmo ele sendo quebrantado, ele sendo contrito, ele ainda sofreu consequências dos seus erros. E muitas vezes nós somos cabeça dura e queremos colocar a consequência dos nossos erros em Deus. Mas é porque Deus não me vê, Alisson. Deus abençoa só o Alisson. Faz só ele ser gerente da Cabrais. Não faz eu. Por quê que não faz eu? Porque que só a auxiliar Rejane prega direito e eu não prego? Porque que só o Jonas é estudado e eu não sou? Isso aí é porque tem alguma coisa. Ele é um queridinho do Senhor, né? Com certeza ele... com o pastor. A Nayane é líder das senhoras porque ela é sobrinha do pastor. É por isso. Tem alguma coisa errada. E às vezes não. Você não observa o tempo que aquela pessoa passou de espera para chegar no lugar onde ele está. Irmão, só quem sabe, só sabe o quão é difícil cuidar de pessoas quando você cuida, principalmente na casa do Senhor. Eu não tenho um cargo tão alto, né, que eu sou obreira, mas... E se não for da vontade do Senhor, eu não desejo tomar a frente do Senhor. Eu quero cargos. Não, eu pretendo com o Senhor intimidade. Independente do cargo que eu tenha, para mim é mais importante ter uma vida com Deus do que somente cargos. Mas só sabe o quão difícil é quando você está lá. E assim como a pastora falou, a pastora, eu nunca quis ser pastora. O Leandro quis ser pastor. Eu nunca queria ser pastora. Eu nunca planejei ser líder de senhoras. Eu sabia que isso poderia acontecer um dia, o pastor poderia me dar a oportunidade, mas foi algo que eu nunca planejei. Não é algo fácil, mas é algo que tem me ensinado bastante. E eu não tenho medo de errar. E com certeza, se eu tivesse recusado esse chamado, eu não teria aprendido o que eu já aprendi até agora. E se Deus chegasse para mim hoje e dissesse assim, Nayane, as senhoras não é mais tua, passa, mas que nem Moisés, né? Passa o cajado para outra mulher. Eu seria grata pelo período que eu passei. Não foi períodos fáceis, né? Eu peguei o primeiro ano, foi o ano da pandemia, né? A gente passou 2 anos sem ter o nosso congresso de senhoras. E com as lutas das irmãs que a gente tem acompanhado, a gente vê que a gente é tão egoísta às vezes. A gente costuma olhar só para o nosso processo de espera. A gente costuma olhar só para o nosso deserto. E às vezes o nosso irmão está passando por uma situação tão delicada. E a gente faz o quê? A espera do Alisson é uma besteira. Ele quer fazer só um mestrado, um doutorado. Que besteira, não já é formado? Isso aí é porque fica coisando as coisas do mundo, os seculares. Por que não vai buscar a presença de Deus, Alisson? Isso é coisa supérflua. A pastora queria uma filha. Para quê? A Clara quer comprar um carro novo. Para quê que a Clara quer comprar um carro novo? Coisas de bem materiais? Todo mundo vai ser arrebatado, essas coisas vão ficar aqui? Nós temos que aprender a nunca
subestimar o processo de ninguém. A nunca dizer que o meu deserto é maior que o seu, o meu processo de espera é mais dolorido, é mais difícil, a senhora não sabe do que eu passo. O pastor fala isso porque o pastor não conhece o meu coração, mas Deus, ele conhece. E Deus, ele trouxe nós aqui neste lugar esta noite para nos ensinar que há tempo de esperar e há tempo de agir. É bíblico. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Agora a gente quer agir enquanto a gente deveria estar esperando, e a gente quer esperar enquanto a gente deveria agir. E isso nos traz consequências muito danosas para a nossa vida. Nós devemos pedir sempre discernimento ao Senhor e sabedoria e dizer assim: Senhor, agora é o momento de eu me calar? Agora, Senhor, é o momento de eu clamar? E agora é o tempo de eu esperar ou o tempo de eu agir? É o tempo de eu plantar ou colher? É o tempo de abraçar ou o tempo de se afastar? A gente não faz isso. Eu acho que agora é o tempo de esperar. Eu vou esperar no Senhor. Esperar em Deus pelo emprego que Ele me prometeu. Dentro de casa. Não vai entregar um currículo. Não quer varrer um chão, Alisson. Eu estou esperando o emprego que Deus prometeu. Mas eu só quero esse daqui. Eu estou esperando o emprego que Deus me prometeu. Mas eu só quero se for nesse horário. Porque se não for, não é o que Deus prometeu. Eu estou esperando o meu amado, um príncipe. Mas esse aqui, da igreja, eu não quero não. Eu quero um lá de fora, que é mais descolado. Eu quero um lá de fora, que é mais legal. Né? Muitas vezes a gente não pensa assim. A gente costuma a sempre fazer as coisas erradas, nas horas erradas. Se Deus está dizendo que é tempo de esperar, é tempo de esperar. Não dá os teus jeitinhos e querer manipular as coisas, porque com Deus isso não funciona. Não funciona. E eu vi testemunhos maravilhosos ao longo dessa campanha. E um dos testemunhos que também me chamou bastante atenção foi o testemunho da Sabrina. Que ela... Se quem vê aquela Sabrina caladinha, né? Não imagina as lutas que a pessoa passa. E ela disse que na época da pandemia ela passou por um estreito muito grande. Que foi na época que o Romário saiu da empresa e o Pedrito precisou fazer umas consultas e estava com o plano bloqueado, plano de saúde, estava com as contas bloqueadas. E ela ficava se questionando, será que as pessoas não viam o que ela estava passando? Mas aquele momento fez da Sabrina alguém mais forte. E fez ela aprender a ser totalmente dependente do Senhor. Porque não tinha mais o que ela poderia fazer. Porque se tivesse, talvez ela teria feito. Ela disse assim, poxa, se é tempo de esperar, pois eu vou esperar. Se é tempo de descansar no Senhor, pois eu vou descansar. E tem a oportunidade que Deus nos dá no período de descanso, que às vezes pela nossa pressa a gente não aproveita. Poxa, eu estou te dando um momento para tu descansar. Eu lembro do testemunho da Raquel. Ela saiu de um determinado emprego que estava difícil para ela vir para a igreja, para os cultos, e isso acabou trazendo algumas consequências para a vida espiritual dela. E ela pedia a Deus para sair daquele lugar. E Deus tirou, graças a Deus ela está na casa do Senhor. Mas ela passou por um período entre a saída do emprego dela e o estágio que ela está fazendo hoje, o curso que ela está fazendo. E nesse período, a Raquel, menina, eu vou procurar um emprego. Eu tenho que procurar um emprego, estou sem emprego, não estou trabalhando, estou só o dia que trabalho, eu preciso de um emprego. Mas Deus dizia para ela, disse assim, espera e descansa e aproveita esse período que tu está tendo para se dedicar na minha casa. Eu lembro que eu ouvi. E tem coisas que Deus nos permite viver no período de descanso que pela nossa ansiedade nós não sabemos aproveitar. Nós não sabemos tirar das melhores coisas, dos momentos de dificuldade, as melhores coisas. Porque a palavra de Deus diz, observar e de tudo. Não é fazer, não é experimentar. É observar de tudo e reter aquilo que é bom. Eu falei, poxa, Deus falou com a Raquel, mas falou comigo também. E eu vou aprender que em determinados momentos, eu vou aproveitar o descanso que Deus está me dando. E eu ainda estou passando por um processo de aprender a colocar as coisas nas mãos do Senhor. Porque é lá o melhor lugar onde ela pode estar. E aconteceu uma situação que na minha vida que eu disse assim, Senhor, mas por quê? Mas tem que ser desse jeito.
fulano de tal tem que ir da igreja desse jeito aqui. Porque eu ficava julgando muito, subjulgando o meu esposo. Porque o que as pessoas vão pensar do Isaac? Porque eu sou obreira e o Isaac não é obreiro. O que os irmãos da igreja vão pensar se eu estiver na igreja e o Isaac não estiver na igreja? Mas quando eu aprendi que eu não devo me importar com o olhar das pessoas, Deus veio me ensinar algo muito importante. E eu disse assim, Senhor, o Isaac faltou um culto hoje. Por quê? Tá cansado espiritualmente, tá frio. Senhor, tem que trazer esse menino para a igreja. Aí Deus vai fazer o quê? Coloca ele no segundo turno. Como é que pode? Como é que pode, Senhor? Estou pedindo ao Senhor para fortalecer ele na fé, para deixar ele mais firme na presença do Senhor. O Senhor pega e bota no segundo turno. Aí eu disse, porque tem coisas que você tem que aprender, que não é do seu jeito, que não é da sua hora. E através disso, irmãos, eu vou contar aqui um segredo. Ele disse que ia escutar, Alice. Ele disse que ia escutar a live. Eu disse assim, Isaac, não é para tu escutar a live não, que eu vou falar de tu lá. Aí ele disse assim, menino, pois eu vou escutar. Tá escutando, né, Isaac? Eu disse assim, Isaac, se tu aparecer na live, eu disse assim, Alisson, corta a live. Mas eu aprendi que o turno B trouxe para ele uma sede por estar na casa do Senhor, coisa que ele não tinha antes. Poxa, que interessante, né? Eu não teria pensado nisso. Mas o meu Deus, que é perfeito, ele já tinha pensado nisso. E é através de pequenas coisas que Deus age em nossa vida, mas pela nossa preocupação, isso é da nossa forma, na nossa hora, do nosso jeito, a gente não observa. Tem coisas, a maioria das coisas, que a gente passa na nossa vida, a gente não consegue entender o porquê no momento. É por isso que dói tanto. É por isso que é tão difícil. É por isso que é tão dolorido, porque a gente não entende. Porque a gente não percebe. Mas depois que a gente passa, a gente diz assim, isso ali foi me fortalecer. Isso ali foi para me fazer crescer. Para me fazer ser dependente do Senhor. Porque se fosse pelo meu jeito, na minha hora, na hora que eu queria, não seria tão maravilhoso, Daniel. Eu não valorizaria tanto. E o processo de espera, como eu já tinha falado, ele não anula as nossas consequências. E assim como o povo de Israel, Alisson, que recebeu uma promessa do Senhor, que vivia sob um jugo da servidão do Egito. E Deus disse assim, olha, eu vou dar uma terra para vocês, que mana leite e mel. Quem sabe quantos entraram na terra prometida? Quantos? 2. De um povo muito numeroso, por causa de teimosia. Nem o próprio Moisés entrou na terra prometida. Ele apenas viu e ali o Senhor levou ele. Então assim, poxa, passar 400 anos no deserto por teimosia. Povos que viam a glória do Senhor assim, face a face. Que viam maná cair do céu, que viam uma coluna de fogo de noite, que viam o mar se abrir, que viam uma nuvem trazendo sombra, levando o povo no meio do deserto. Mas era um povo que teimava, era um povo idólatra, era um povo que não podia ter um espaçozinho que estava lá teimando, que estava lá adorando outros deuses. Por isso passou 400 anos no deserto e ainda não entrou na terra prometida. Nayane, então Deus é mentiroso? Então Deus, ele mentiu. Ele voltou sua palavra atrás? Não. Foi o povo que não permaneceu no lugar da promessa. Apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. De um povo muito numeroso. Todos eles, assim como Abraão e assim como nós hoje em dia, recebemos as promessas do Senhor. Olha, Lídia, eu não esqueci daquela promessa que eu te fiz, hein? Eu te prometi que aquilo lá, que teu coração tanto pede, eu não esqueci. Mas aí a Lídia vai, não está demorando demais. Acho que Deus se esqueceu de mim. Não, está demorando demais. Não, eu vou fazer aquilo, vou fazer isso aqui. Não estou vendo nada acontecer. Eu acho que Deus não vai cumprir. Aí a Lídia pega e sai da presença do Senhor. Está repreendida, é um exemplo. A Lídia pega e sai do lugar da posição que Deus fez a promessa. Aí, Lídia, sinto lhe dizer, não vai ver a terra prometida. Vai ficar 400 anos girando no deserto. Enquanto a Lídia ficar, meu Deus, mas seria melhor assim? Seria melhor desse jeito? Mas se fosse assim, não seria melhor? Não, Lídia. Melhor do jeito de Deus. Então, acalma o teu coração.
Tá? Eu não estou dizendo que teu processo de espera é fácil, não, porque não é o meu, é o teu. Mas espera, deixa ele agir do jeito que ele sabe agir. Porque quando a gente passa, a gente diz assim, meu Deus, muito obrigado por você não ter feito da maneira que eu queria, mas o Senhor ter feito da maneira que o Senhor planejou. Porque a palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor, eles são mais altos que os nossos pensamentos. E os caminhos dele são maiores que os nossos. Então a gente fica assim, mas Senhor, mas por quê? Mas por que assim? Por que desse jeito? Por que... Não. Vamos entregar nas mãos do Senhor, porque Ele vê muito além do que a gente vê. Né? E outra palavra que me chamou muita atenção nas pregações foi a irmã Rejane, que disse assim, que o processo ele nos transforma. Né? Usou até o exemplo do Lucas, que era magrinho. Eu vi isso aí, viu, Lucas? Eu peguei, disse, eu tenho que falar. Eu não posso passar dessa pregação sem falar que o Lucas era magrinho e agora não é mais. Não é não, irmã Rejane? Porque o processo traz em nós mudança e transformação. Nem que seja física, né, irmã Rejane? Mas traz. Porque se você passa pelo processo e você não muda nada, desculpa. Você não saiu dele ainda. É que nem o povo do Egito, o povo de Israel. Ele permaneceu num deserto, um lugar que era para ser de aprendizado, uma escola. Mas eles estavam fazendo do deserto a sua casa. Uma escola você vai para aprender, mas você não volta para a sua casa. O povo de Israel estava tão acostumado a viver na pé, na teimosia, da maneira que eles queriam fazer, que eles fizeram do deserto a casa deles. E foi por isso que eles não alcançaram a terra prometida. Eles começaram, poxa, o deserto está tão bom, né? O deserto está tão maravilhoso, vou fazer uns enfeitezinhos e fazer aqui da minha casa. Já estou me acostumando a viver aqui no deserto, está tão bom. Eu nem preciso mais da terra prometida, Jonatas. Aqui já está ótimo. Aqui não é um lugar que Deus disse que está me ensinando. Aí a gente quer permanecer no deserto para sempre. Não, o deserto é algo temporário. Não é algo para você ficar lá. Porque senão nós vamos acabar como o povo de Israel. Teimoso, recebeu a promessa, mas não chegou na terra prometida, porque fez do deserto sua casa. Nós não podemos fazer lugar de espera a nossa casa. Diz assim, Senhor, me ensina, me dá sabedoria para mim saber o momento de agir, mas saber o momento de esperar, o momento de calar e o momento de falar. Porque nós tomamos as atitudes, às vezes até certas, mas nos momentos errados. E nós também sofremos consequências por isso. E por último, já encerrando a minha ministração, a Sabrina falou que o ministério de Jesus, ele começou aos 30 anos. Mas não foi lá nos 30 anos que Jesus começou a mostrar para o povo as suas obras, a sua sabedoria. Com os 12 anos ele já estava no templo, né, chamando a atenção de sacerdotes, com 12 anos. Por mais que o ministério dele tenha começado aos 30 anos. Então, assim, às vezes a gente quer padronizar as coisas de Deus. E a Sabrina compartilhou, não sei se ela... Não, acho que ela não veio não, mas se ela estiver escutando a live, ela vai compartilhar do meu anseio. Ela disse assim, ela disse que isso preocupava muito com as pessoas, porque a Sabrina se formou e não estava atendendo. Porque a Sabrina se formou e não estava com nenhuma clínica de fisioterapia. E eu estou no 8º semestre, Alice. E as pessoas dizem assim, advogada, quando terminar, a faculdade já vai ser rica. Já vai ter um escritório, já vai ser promotora, e já vai ser juíza. E, oh meu Deus, se ele soubesse que todo dia eu penso na OAB, será que eu vou passar? Será que eu não vou? Será que eu terminar a faculdade eu vou ter cliente? Porque, irmão, se quando eu me formar, o tanto de gente que me procura para receber informação hoje, quando eu me formar, me procurasse, eu já estava milionária. Eu disse, Senhor, será? Será que vai acontecer logo? Será que eu vou fazer a OAB e vou passar de primeira? E é algo que não está no meu controle, porque isso só vai acontecer ano que vem. Não é hoje. Aí eu esqueço de aproveitar o hoje para me preocupar com amanhã, e eu nem vivo hoje e nem vivo amanhã. Então vamos deixar as coisas acontecerem no momento certo. O Jonatas é uma pessoa muito próxima a mim, meu cunhado, tá, gente? E eu acompanhei um pouco da trajetória deles. E eu sabia que o desejo de ser pai bradava no coração do Jonatas. Mas aquilo só aconteceu no momento certo. E quando deveria acontecer. Porque se tivesse acontecido antes,
muitas vezes, não é que você ia amar menos a Rebequinha, mas a Rebequinha ela veio no momento certo para cumprir aquilo que ela deveria cumprir, para preencher os vazios que hoje ela preenche, para fazer a companhia que antes talvez ela não precisava dessa companhia, mas hoje ela precisa. Então todas as coisas na vida da gente, ela vem nos momentos certos. Isso se a gente souber esperar em Deus, se a gente aprender a descansar, se a gente não fizer do deserto a nossa casa. Amém? E eu gostaria de deixar um versículo para a igreja. Por favor, preste atenção nesse versículo, medita e vamos guardar no nosso coração. Fica em Hebreus capítulo 10, não precisa nem abrir, mas fica em Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36. Hebreus 10, 35 e 36 diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, pois ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão aquilo que Ele prometeu. E eu creio que o que Deus prometeu para mim, Ele vai cumprir. E eu sei que a confiança que a gente tem, glória, esse menino não tinha dado glória a Deus ainda? Eu disse assim, por que ele só dá glória a Deus quando o pastor está pregando? Tem alguma acepção de pessoas. Eu já fiquei com uma mágoazinha, Alisson, vou te dizer por quê. Sim, rapaz, quando eu vou pregar, não tem um post na Caminho de Vida. Que hoje não postaram os stories que eu ia pregar. Depois, então, não vi, não. Quem postou foi eu. Disse, perdão, viu? Eu não vi. Aí eu disse assim, até o Aleph não dá glória a Deus quando eu estou pregando, só dá glória a Deus quando o pastor está pregando. Dá um glória a Deus aí, Aleph. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, assim que a gente vem aprender que o nosso processo é individual, é dolorido, mas não é para nossa morte, é para nossa edificação, é para as nossas transformações, nem que seja física, mas é para a nossa transformação, é para o nosso crescimento. Né, que nós vamos aprender a não se preocupar com as pessoas que estão te julgando, a não se misturar com o povo do deserto, Alisson. Porque uma das coisas que Deus fez, promessa com o povo dele, foi para não se misturar com os outros povos. E parece que era isso que eles faziam. Não, eu vou se misturar com o povo ali, porque eu gosto de desobedecer a Deus. Eles pensavam assim. Tudo que Deus pedia para que o povo de Israel não fizesse, eles foram lá e fizeram. Mas pagaram o preço. Eu não quero pagar o preço que o povo de Israel pagou. Se Deus ele me prometer, ele vai cumprir. Mas eu tenho que continuar no lugar da minha bênção. Porque eu não posso perder a promessa. Para que eu possa chegar na terra prometida, Alice. Às vezes a minha terra prometida é diferente da sua. Mas continua sendo a nossa terra prometida. Nem todo mundo aqui vai ser pastor. Nem vai ser pastora. Mas não significa dizer que nós sejamos menos crentes do que o pastor e do que a pastora. Cada um tem um propósito diferente. Deus chamou um para evangelistas, outro para doutores, outro para pastores. Então, assim, cada um de nós temos a nossa particularidade. Se você pegar um exemplo, dois irmãos, como o pastor e o meu pai, são pessoas muito parecidas. Você olha assim, já vê muito parecido, né? Tem gente que confunde até na rua o pastor com o meu pai. Eu fico pensando assim, meu Deus, como é que pode? Não tem como. Uma pessoa dessa tão extrovertida, tão calma como meu pai é. Só quem conhece ele sabe como é uma pessoa tranquila, calma. Não se atribula com nada, Alisson. Espere em Deus, igual o pastor. Exatamente igual. Mas não significa dizer que eles sejam menos crentes do que o outro. Mas é porque o Alisson é obreiro. Tem uma intimidade com Deus, hein, Alisson? Fala no mistério aí. Falou no mistério para mim, já tem o Espírito Santo. Bateu o pé no chão para mim, é mulher de Deus, é homem de Deus. E a gente não pode condicionar a essas coisas exteriores a presença do Senhor. Não pode. Porque nós estamos vivendo um tempo muito difíceis, em que falsos crentes vão enganar a muitos por falta de discernimento. Porque você passou por um tempo de espera no deserto e você não aprendeu a discernir aquilo que é e aquilo que não é do Espírito Santo. Então, assim, nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser obreiros, nem todos vão ser missionários como a obreira Daniela que vai para a África. Nem todos vão ser assim. Mas não significa dizer que o nosso processo é menos importante. Né? Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, será que as pessoas me consideram como uma obreira? Eu sou assim, toda maluquinha, né? Acho graça demais, falo demais.
será que as pessoas me consideram como obreira? Será que eu preciso mostrar que eu sou obreira para as pessoas? Aí eu vi um post na internet, olha aí o menino sapateando no poder, e você não glorifica ao Senhor? E eu dizia assim, oh glória a Deus, aleluia. E eu disse assim, eu vi um post na internet, quando você precisa mostrar que é porque você não é. Porque quem é, não precisa mostrar. Se você é um crente, as pessoas vão ver isso em você. Se você é um homem e uma mulher de Deus, consequentemente as pessoas vão ver o brilho do Senhor na sua vida. Não preciso dizer, ei, irmã Leidiane, eu sou crente, viu? Eu sou obreira. Você não sabia, não? Eu sou líder das senhoras. Eu sou, viu? Eu sou uma pessoa paciente, eu sou uma pessoa muito madura. Então eu não sou. Quando eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou algo, é porque eu não sou. Viu? Pastora Lindalva, olha, eu sou a mulher, ó, do reteté. Sou a mulher, ó, da saia comprida. Mas, às vezes, a língua é mais comprida que a saia, né, pastora Lindalva? Porque mais importante do que a pastora Lindalva me ver, é Deus me ver. Porque Ele conhece o meu e o teu coração. Amém? E eu espero que essa palavra tenha tocado no teu coração, tanto quanto tocou no meu coração. Não porque foi a obreira Nayane que trouxe, mas porque é algo que Deus queria trazer ao seu coração esta noite, amém? Eu agradeço a oportunidade e eu creio que assim como as outras foi abençoada, as demais também serão e que a gente não possa perder a nossa bênção, amém? Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.